poucas pessoas na igreja que são ministros. Todo mundo na igreja é pastor? É, sim ou não? Todo mundo na igreja é profeta? A não ser que tenha uma igreja só de profetas. Todo mundo na igreja é apóstolo? Não. Mas a maioria do povo, entenda bem, é o povo de Deus, não é? Muita gente que nem sabe se é chamado, se Deus tem algum plano na minha vida. Muitas pessoas. É interessante, a Bíblia diz: Deus levantou algumas poucas pessoas para atender a grande necessidade. Se fosse desejo de Deus que todo mundo ficasse sem entendimento, Ele não faria nada. Mas Ele disse: eu vou levantar uns poucos para ensinar a grande multidão. Ensinar eles vão crescer, eles vão se edificar, eles vão chegar à unidade da fé, eles vão chegar à estatura perfeita, eles vão atingir a perfeição. Não nessa vida, mas eles vão caminhar até atingir a estatura de Cristo. Amém, amado? Sozinho você não pode aprender, porque é isso que a Bíblia diz. Você precisa da unção. Você precisa da unção sobre as pessoas que Deus escolheu. E você também tem a unção que vai te ensinar. Não é interessante? É uma unção para ensinar, uma unção que não te deixa para aprender. A Bíblia diz isso. Nós temos a unção que nos ensina todas as coisas. Amém, amado? E ele diz: você compreende o que você está lendo? E ele diz, tão rapidamente, ele diz: sobe aqui, fica aqui do meu lado. E ele diz: Felipe, me diz só uma coisa. Esse homem está falando dele mesmo ou é de outra pessoa? E é claro, nós não estamos falando aqui sobre não crentes. É claro que eu usei este exemplo para falar de uma pessoa não crente. Você é crente, amém? Agora o que dizer? Não estou dizendo que esse é o seu caso. Mas eu conheço muitas pessoas que elas leem muito a Bíblia, que elas são crentes há muitos anos. Mas se hoje aparecer alguém para elas e fizer esta mesma pergunta: você compreende o que você está lendo? Ela vai pelo menos parar uns 10 segundos para poder pensar na resposta, se sim ou se não. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que não era crente. Por mais desejosa que ela fosse, não era crente, não podia entender. Agora, o que dizer de crentes que não entendem a palavra? Que leem, mas não entendem. Amado, essa não é a vontade de Deus. Amém? Diga assim: a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, mas também, diga assim, principalmente, que cheguem. Diga assim, principalmente, que os salvos. Quantos salvos nós temos aqui? Diga, principalmente que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Se você tem dúvida sobre qual é a vontade de Deus, a Bíblia te diz: essa é a vontade de Deus. Que você se salve, mas a salvação não é tudo. Por melhor que seja, tem muito mais em Deus. Tem algo pleno, tem uma verdade plena. Amém? E é exatamente assim, sobre o texto que esse homem estava lendo, que eu quero ler, que eu quero falar com vocês nessa noite. Essa verdade é uma verdade maravilhosa. Amém, amados? Compreender a palavra, compreender o que se está lendo, pela revelação, pela inspiração do Espírito Santo. Agora, qual era a mensagem aqui? A mensagem era Jesus. Ele crucificado, morto, sepultado, mas ressurreto também. Amém? É uma verdade completa. Essa verdade é a verdade que nós pregamos no Rema. É o evangelho, é o único evangelho que tem. É Jesus Cristo, morto, crucificado, sepultado, ressurreto. Amém, amado? Nós estamos falando
de um Jesus que morreu pelos nossos pecados, mas que não permaneceu na morte. Ressuscitou para nos dar uma nova vida, para nos tornar justos. Essa mensagem continua iluminando a mente de crentes e não crentes no mundo inteiro por séculos e séculos. Amém? A mensagem que este homem não crente ouviu naquela hora é a mesma mensagem que continua sendo pregada e que vai continuar até o fim. Amém, amado? É Jesus. É Isaías 53. Amém? Não é esse o texto que ele leu? Se você procurar uma nota na sua Bíblia, no rodapé da sua Bíblia, vai fazer referência ao texto de Isaías 53. E é exatamente para lá, é exatamente sobre esse texto que eu quero conversar nessa noite. Na verdade, assim, nós vamos conversar sobre aliança de sangue, justiça de Deus, dando uma ênfase à obra de Jesus, à cruz, à ressurreição dele, ao sangue dele. O que aconteceu com ele e o que acontece conosco. Amém? O que ele fez por nós. O que ele fez para nós. Uma das 24 matérias que você vai estudar no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é uma das matérias chamada Aliança de Sangue. E muitas pessoas já têm entendimento sobre isso, já estudaram em outras escolas, já ministram sobre isso. Nós ouvimos falar sobre o sangue de Jesus pelo menos uma vez por mês nas nossas reuniões de ceia, de comunhão. Não é assim, amados? Nós tomamos a ceia, nós sentamos à mesa do Senhor com os nossos irmãos. E nessa mensagem da aliança de sangue é muito enfatizado o poder do sangue de Cristo. Amém? Como eram os sacrifícios no Antigo Testamento e como eles representam, ou como eles tipificam Jesus. Como Jesus é revelado neles. Como isso nos alcança na pessoa de Jesus, que era o grande plano de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. E uma das verdades centrais que todos os alunos Rema aprendem na matéria aliança de sangue é que falar de aliança é falar de um acordo, não é assim? O que mais? Contrato, compromisso, igualdade, troca. Não é isso que a gente aprende? É isso ou não? Ou eu estou mentindo? Uma troca. Uma das verdades centrais do tema de aliança de sangue é uma troca. É um relacionamento onde tudo que é de uma pessoa pertence a outra também. Por merecimento. Por igualdade. Por amor. De vez assim. Tudo que é de um é do outro. Há uma troca. Amém? Pensar em Jesus, na obra dele, é imaginar que houve essa troca. Com um pouco de desigualdade, mas que só trouxe benefícios para nós. Desigualdade por quê? Porque o que nós tínhamos para oferecer? Falando de aliança de sangue, a gente dá o exemplo de casamento, não é assim, amados? E casamento, você não pode pensar em casar com uma pessoa e dizer, olha, esse guarda-roupa é meu, esse é seu. Esse dinheiro é seu, esse é meu. Não, é tudo comum. Os nomes são interligados. O nome de um entra no nome do outro, não é assim? E fulano, que agora era chamado sempre foi conhecido a vida toda por tal nome, agora ele pertence também a uma outra família. Não é assim? Tudo que é de um passa a ser do outro. O nome, o cartão de crédito, as dívidas também. Só Jesus na causa, né? Alguns irmãos se identificaram aí com a questão das dívidas. Vai fazer o quê, né? Nossa, depois você nem sabia que fulano tinha todas aquelas dívidas, mas agora são suas também. A gente é crente, a gente não vai se separar por causa dessas coisas, amém, amados? Você decidiu interligar a sua vida com a vida da outra pessoa, oferecendo a ela o que você tinha, seja lá quais
bens forem ou maus, né? E recebendo dela tudo que ela tem para te oferecer, seja bom ou seja ruim, você decidiu. Agora, pensando nesse caso, nós fizemos uma aliança com Deus. A Bíblia diz que de fato não fomos nós que nos aproximamos dele, ele veio até nós. Deus em carne se fez e habitou entre nós. Ele veio até onde a gente estava. Ele veio com uma coisa para nos oferecer. E ele disse: eu te amo, eu te perdoo. Independente dos seus pecados, independente da sua posição de inimizade, eu amo você. Eu te perdoo, não leve em consideração. E o que a gente tinha para oferecer a Deus? Eu vou dizer, Deus não tem maldição para ninguém, amém, amado? Diga, Deus não tem maldição. Ele é um Deus abençoador. Diga assim, enche o peito e diga, Ele é um Pai abençoador. Amém, amado? Nós não estamos falando somente de um Deus, nós estamos falando de um Pai. Nós não estamos falando de um pai mau, nós estamos falando do melhor Pai, não do mundo, mas que transcende esse mundo. Acima de todos os pais, Ele é o grande abençoador das nossas vidas. Mas o que a Bíblia diz que nós tínhamos? Vocês, Efésios capítulo 2 diz isso. Vocês estavam mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Homens transgressores, destituídos de Deus. Mas Ele, que é rico em misericórdia, com muito amor com quem nos amou. Ele é rico em misericórdia, amém, querido? Mas a sua condição, a minha condição era: Deus, o que eu tenho para te dar são os meus pecados, é a minha culpa, é a minha vergonha, é a morte, é o medo, é isso que eu tenho para te dar. Deus disse: não tem problema. Houve uma troca, amém, amado? O que era de Deus, tudo que Ele tinha para oferecer e tudo que Ele era, nós nos tornamos e nós obtivemos. E tudo o que nós tínhamos e tudo o que nós éramos também passou a ser de Jesus na cruz. Amém? Quando nós pensarmos na cruz, nós estamos falando de um lugar de feiura, de morte, de dor, de culpa, de condenação, de punição. Nós não estamos falando de uma coisa agradável, nós estamos falando de um lugar de maldição. Na cruz, Ele recebeu a nossa condição. Mas graças a Deus, porque a cruz não foi a última etapa de Jesus. Ele ressuscitou. Amém, amado? Essa mensagem, este evangelho é o que é pregado e que alimenta os corações.